Bom, queridos, Shabbat Shalom, um sábado de paz para todos vocês. Tá? Hoje a gente está estudando a Parashá Shelah, números 13, versículo 1, vai até números 15, versículo 41. Antes, porém, eu vou estar orando, para que a gente possa iniciar o nosso estudo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te bendizer, quero te agradecer, Senhor, pelas tuas misericórdias, te agradecer pela tua graça, pelo teu amor e te pedir, Senhor, que o Senhor possa encher os nossos corações nesse momento, falar no profundo dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, essa paraxá quer dizer envia, né? É bem conhecida nossa, né? Uma palavra bem conhecida, e acontece algumas coisas interessantes aqui que eu queria abordar. Não dá para abordar tudo, né? Como sempre eu digo aqui, mas eu quero abordar alguns assuntos no qual eu creio que Deus colocou no meu coração. Ela começa com o envio dos 12 espias, né? Os 12 príncipes das 12 tribos, para espiar a terra prometida. E depois, com a volta deles, eles espiam lá por 40 dias e eles voltam com um relatório. E 10 dos espias dão um relatório de uma forma e 2 dá de outra. E esses 2 relatórios diferentes têm consequências diferentes, a gente vai ver aqui. E o povo, por causa desse relatório, fica 40 anos, porque para cada um dia que eles espiaram a terra, um ano, tiveram que ficar mais. Quem? Todos que eram contados da idade de 20 anos para cima, tirando Josué e Caleb, não entraram na terra que Deus prometeu. Porém, a consequência maior foi a questão deles irem de volta e ficaram 40 anos e não entraram na terra, né? Esse povo adulto não entrou na terra. Aconteceu também, depois desse relatório, que o povo ficou muito triste e depois quiseram apedrejar Josué e Caleb porque eles deram o relatório deles, e por causa disso depois Deus queria matar o povo, acabar, exterminar com o povo, e houve a intercessão de Moisés. Moisés intercedeu a Deus e Deus perdoou o povo, porém a consequência o povo assumiu. Esse é um aprendizado muito interessante para nós, né? Quando a gente peca, a gente sabe que a gente tem o perdão de Deus quando a gente se arrepende, né, dos nossos pecados, porém a consequência a gente tem que assumir, né? Depois disso o povo ficou desesperado e quis quis resgatar aquilo. Vamos entrar na terra, vamos à guerra. Foi contra os amalequitas, contra outros povos. E o Moisés falou, não vai contra um dito do Senhor. E o povo achou que, por causa da sua própria vontade, Deus ia abençoar, né? E eles foram derrotados ali. E vai no capítulo 15, fala, se eu não me engano, aqui, de um homem que trabalhou no Shabat, e esse homem foi morto, e logo depois o Senhor faz algo para que o povo lembrasse dos mandamentos de Deus, e encerra com um motivo pelo qual Deus tirou o povo do Egito. Então eu dei essa prévia para vocês, né, do que aconteceu, para eu poder abordar alguns pontos. Então eu queria ler aqui o início, Bamidbar, que é Números, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel.
De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E aí ele enumera aqui todos os homens, né? E é interessante que a gente fala assim, todos eram cabeças, por isso que fala que eram príncipes, era o principal de cada tribo, ou seja, pessoas influentes, né? De cada tribo. E é interessante que eu queria abordar, a palavra espia, no hebraico, quer dizer meraglim, da raiz regel, que significa aquele que anda a pé, ou aquele que anda sobre a sola do seu pé. E é interessante isso, né? Porque na palavra fala, aonde a planta do seu pé pisar, ali será vosso. Existe uma promessa em relação a isso. Então, Deus fala isso com Josué, e aí é muito interessante, por isso que eu quis trazer esse ponto. Outro ponto interessante também, que um dos espias que foram enviados, no versículo 5, 6 fala assim, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de... Aí o versículo 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Só que aí a gente pulando para o versículo 16, fala assim, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Mas no original fala a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Yeshuá. Então, é muito interessante porque Yeshuá são 4 letras que quer dizer a mesma de Yeshua. Entende? Que a Yeshua quer dizer salvação, Yeshuá, salvar. Então, é do mesmo radical. Porque tinha um propósito, né, irmãos? E mais na frente a gente vai ver que ele, Josué, Yeshuá, foi chamado para entrar com o povo, para liderar o povo entrando na Terra Prometida. Né? Tremendo isso. E aí eu gostaria de primeiro falar um pouco das consequências do relatório dos 10 espias. É interessante porque eles falaram sobre a questão da terra. Eles ficaram lá 40 dias e eles falaram, olha, a terra é muito boa, a terra realmente manda leite e mel. Mas aí eles colocaram mais um mais. E esse mais que veio o problema todo. Porque aí veio a questão, olha, mas eles são gigantes, eles vão nos devorar, eles nos vê como gafanhoto, assim como nós também nos vemos como gafanhotos, eles vão acabar com a gente, não dá. Ou seja, eles colocaram um terror muito grande em algo que era bom. E se a gente lembrar aqui, eu gostaria de ler lá em Devarim, que é Deuteronômio, eu anotei aqui, capítulo 1, versículo 19, que diz assim, do 19 ao 24, eu vou ler rapidinho. Então, esse aqui é Moisés falando, porque o livro de Devarim, só para a gente entender, depois a gente vai, com certeza, a gente vai estudar, quer dizer repetições. Então, Moisés repetindo tudo o que aconteceu na Torá, né? E ele vai falando aqui. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, tendo chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possua,
como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas, não te assustes. Então, todos vós vos chegastes a mim e disseste, mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. E isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo, um homem, e foram-se e subiram-se à região montanhosa, espiaram a terra e vieram até o vale de Escol. E tomaram o fruto da terra nas mãos, e nós a trouxeram e nos informaram, dizendo, a terra é boa, que nos dá o Senhor nosso Deus. Então, o que Moisés estava falando aqui? Moisés estava falando que o povo que pediu para que enviassem espias para espiar a terra, ou seja, e Moisés achou uma coisa boa, né, naquele momento. E depois ele, se vocês continuarem a ler em Deuteronômio, ele vai falando, ele vai reclamando, e depois vocês, 10 dos espias vieram e reclamaram. Porque, irmãos, é muito sério isso, porque essa questão, quando a gente não tem a visão. A pastora Anícia pregou domingo sobre os olhos, o que a gente vê, como a gente vê. E é muito importante isso, como que eles se veem primeiro, como que eles estavam se vendo e como que eles viram a bênção que Deus tinha prometido para eles. Então, esse é um ponto fundamental. Como que nós enxergamos a bênção que Deus nos dá? Como que a gente tem enxergado o Evangelho? De que forma nós temos compreendido o Evangelho? De uma forma mágica, onde Deus faz tudo e nós não fazemos nada? De uma forma que a gente ora e não precisamos tomar nenhum tipo de ação e as coisas acontecem naturalmente? Tá bom, tem coisas que realmente é assim. Mas tudo que é relacionado a nós precisamos tomar alguma decisão. Nós precisamos dar um passo de decisão. E decisão essa que a gente toma pela fé, muitas vezes. E o povo, o que eles viram naquele momento foi só coisa ruim. Por quê? Porque naquele momento ele falou, levanta um capitão para que a gente volte, porque o povo se rebelou. Ou seja, aquele relatório rebelou todo o povo, ou seja, destruiu todo um projeto, todo um trabalho, toda uma promessa de Deus. Não era de ninguém, era uma promessa de Deus, que Deus tinha para o povo, de vocês entrarem, de vocês confirmarem. Existia uma bênção confirmada já, irmãos. Então isso é diferente. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes a gente quer antecipar a bênção, a gente não tem paciência, quer antecipar, quer tomar a frente nas coisas. E aí, a gente quando vai ver, a gente olha o negócio como uma coisa ruim, mas é uma bênção. Né? Às vezes, outro dia eu estava vendo uma pessoa e a pessoa não conseguia se alegrar com o dinheiro que tinha recebido. Porque o dinheiro ia acabar, lógico, acaba. Mas tem que ver isso como bênção, como solução. Né? Então, o que é isso? Consequência da escravidão. Consequência ainda da escravidão, ou seja, resquícios da escravidão que tínhamos. Quando a gente aceita Jesus e a gente é chamado por Ele, muitas vezes a gente quer muito receber, né? E a gente não entende que Deus nos chama também para a gente dar, para a gente participar. Mas o escravo, ele sempre quer ele acha que ele não tem esse direito, acha que ele não tem que fazer, ele não enxerga. E esse processo leva tempo. A questão que esses espias, eles tomaram
uma posição terrível. Eles acabaram com os sonhos ali. E por causa disso, tiveram que voltar e ficar 40 anos no deserto. E além disso, não entraram na terra. Todos, como eu falei antes, todos os de 20 anos para cima morreram. A não ser Josué e Caleb que entraram. Por quê? Por causa de uma consequência também, né? Então, a gente precisa saber que se Deus ele tem nos chamado, Deus tem prometido, ele vai cumprir. Mas a gente precisa fazer também a nossa parte. Fazer também a nossa parte. É muito interessante isso, né? O ensinamento tremendo que eu quero também falar aqui, fala aqui, quer ver? O resultado das atitudes de Josué e Caleb. Olha só, no capítulo 14, versículos 6 a 10, diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Ou seja, depois que o povo, os 10 também falaram, e aí o povo estava ali se rebelando, querendo voltar para o Egito, aquela coisa toda. Agora imagine, irmãos, não era um grupo de 100 pessoas, eram muitas pessoas, era a base de quase 1 milhão de pessoas, de maneira que como que você controla uma situação como esta? Então por isso que o negócio se tornou muito grave. Né? Muito grave. E eles eram pessoas, os principais de cada tribo. Eles eram pessoas que tinham certas responsabilidades. E aí, depois disso, né? Aí o versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ou seja, a atitude, antes de você ver a atitude de Moisés e Arão, foi a mesma. Eles rasgaram suas vestes, eles clamaram ao Senhor. E aí Josué e Caleb, da mesma maneira, e tentaram interceder ali com o povo. Como que eles tentaram? Eles falaram, poxa, é boa. E é interessante da gente notar aqui que em momento algum eles falaram na força deles. Eles falaram no que eles tinham vivido. Eles falaram na experiência, primeiro na experiência que eles tinham. Eles falaram na experiência que eles tinham tido com o Senhor. O povo já tinha visto muita bênção. As 10 pragas, só de atravessar o Mar Vermelho e tantos outros milagres que eles viram antes de chegar a esse ponto. Então o povo já sabia. Sabe? Então, por isso ser muito sério essa questão da rebeldia, de se rebelar, queridos. E aí, Josué e Caleb, eles falaram da experiência, falaram do Senhor, falaram, nós vamos lá, porque o Senhor é conosco, porque existe uma promessa, ou seja, eles não falaram deles mesmos, eles não falaram que eles eram mais fortes do que o povo, não, porque eram realmente gigantes que tinham lá. E Deus ia fazer um milagre. É isso que eles falaram pela fé. E muitas vezes a gente tem que tomar atitude pela fé. Mas um ensinamento grande que eu tenho aqui, que eu fiquei imaginando, é a questão do posicionamento. Muitas vezes a gente, como cristão, a gente não se posiciona. A gente quer ser o politicamente correto. E não dá para ser politicamente correto, porque em determinadas situações, sermos politicamente corretos quer dizer estar em cima do muro. E a gente não tem como ficar em cima do muro, irmãos.
Nós não temos como ficar em cima do muro, a gente precisa tomar uma atitude. E aí, muitas vezes, você vai desagradar uma pessoa próxima. Mas o importante é que você agrade a Deus. Veja, eu não estou falando para você ser grosso, ignorante com ninguém, não. Desrespeitar as pessoas em nome da sua fé, não. Não é isso. Querer ser maior do que os outros por causa... Não é isso. De maneira nenhuma. O que eu estou falando é de posicionamento. Se você tem um posicionamento, se você se posicionar do lado de Deus, Deus vai te defender. Assim como fez com Josué e Caleb. Eles iam ser apedrejados. Imagina como é que segura uma multidão dessa. Rebelada, inflamada. Mas Deus segura. Deus segura qualquer coisa. E a glória, Shekinah, de Deus apareceu ali naquele momento. Apareceu e o povo se dispersou porque não consegue aguentar a glória de Deus. Então, irmãos, sabe, para você defender a sua fé, para você defender a sua família, muitas vezes você tem que se posicionar. Se posicionar. Então esse é um ensinamento muito tremendo que a gente tem, sabe? É um ensinamento tremendo que a gente precisa ter. Posicionamento a gente precisa ter. O outro ponto que eu queria abordar, aí já está no capítulo 15, no versículo 37. Já lá no finalzinho. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas de cada canto presas por um cordão azul, e as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Ou seja, nem do que você está vendo. Às vezes o que você está vendo, como aqueles homens viram gigantes, mas Deus tinha dado uma promessa. Então, isso aqui, irmãos, é quando ele estava falando do talit. Isso aqui, ele estava falando dessas bordas, do talit. E aí eu mostro aqui, ó, para que o povo se lembrasse. Então essa aqui é uma vestimenta que é bíblica, né? Para que o povo se lembrasse. Por quê? Por causa de toda essa rebeldia, o povo perdeu a guerra, né? De uma situação que o povo foi cumprir ali, fazer sem que Deus mandasse, e Moisés falou para não ir, eles perderam, né? Logo depois um homem violou o sábado e morreu por isso. E aí o Senhor, com a tua misericórdia, mostra: ah, pastor, mas um homem morreu porque quebrou o sábado. Irmãos, existe uma situação, existem situações que aconteciam naquele momento que, se não tivesse algumas atitudes radicais, não se tinha mais controle. Mas Deus mostra a misericórdia dele quando fala do talit, do tzikt, que são essas franjas. Porque todas as vezes que vê essas franjas, vai lembrar que tem um mandamento, vai lembrar que tem um Deus que cuida. Sabe, eu vejo isso como um amor assim tremendo de Deus, um amor maravilhoso de Deus. E a gente precisa levar isso em consideração, né? E assim, né? Para a gente existe um motivo. Lembra que eu falei no início? Existe um motivo pelo qual Deus nos tirou do Egito. Ou seja, pelo qual Deus nos tirou da escravidão. Primeiro, porque nós podemos tomar as nossas próprias atitudes. E que sejam atitudes baseadas na palavra. Que sejam atitudes baseadas não no nosso coração, como falou aqui, não nos nossos olhos. Que às vezes o que nossos olhos estão vendo, a gente precisa ter fé para romper aquelas barreiras, né?
Josué e Caleb precisaram romper barreiras familiares, barreiras de amizade. Tantas barreiras eles precisaram romper por causa da sua fé, por causa da atitude que ele precisava tomar diante de Deus. E por isso eles foram abençoados, e por isso eles foram agraciados. E muitas vezes a gente precisa realmente não confiar no que a gente está vendo, assim, no sentido de, olha, são gigantes. Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui, eu vou lutar contra esse gigante e vou vencer, né? E vou vencer. E Deus tem um propósito por qual nos chamou, nos tirou. Quando Deus tirou você do Egito, quando Deus te chamou da escravidão, do pecado que você vivia, foi por um motivo. Não foi como, te deixar rico, próspero. Não é isso. Isso são consequências. Eu costumo dizer que isso tudo é consequência. Mas foi um motivo e está aqui, ó. Se a gente continuar a leitura aqui, no versículo 41 diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, ou seja, eu sou o eterno, eu sou seu pai, eu cuido de você, eu tirei você da escravidão para ser seu Deus, para ser quem te protege, te guarda, para você me servir. É isso que Deus falou. O resto é consequência. Então, essa é uma paraxá muito interessante, muito, no meu ponto de vista, muito profunda. E a gente precisava abordar muitos outros aspectos para que a gente, mas precisa tempo. Não adianta eu me alongar muito e que as pessoas percam assim aquilo que já foi falado. Então eu queria encerrar com essa palavra. Se você fala assim, um Shabat, o que é isso? Eu não estou entendendo. Poxa, esse Deus do Velho Testamento, igual as pessoas falam, é um Deus sem amor. Não, é um Deus com amor. É um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. E ele fala aqui, olha, eu fiz isso para tirar vocês da escravidão, por amor, para que eu seja o seu Deus. Então Deus quer ser seu Deus. Deus quer te usar. Deus quer que você seja servo. Não quer mais que você seja levado só pelo seu coração ou pela sua vista. Não. Mas pela palavra dele. Amém, queridos? Então, se você quer voltar para o Senhor, se você quer se consertar com o Senhor, se você quer aceitar o Senhor, aceite a Ele. O resto é consequência. Eu sei que Deus vai fazer o melhor. E Deus vai fazer você vencer todos os gigantes que tem na sua vida. Tá bom? Então somente se posicione. Se posicione. Porque quando, depois vocês vão ver, Josué e Caleb herdaram a terra lá e foi pela obra, pela mão de Deus. Amém, queridos? Então, eu queria encerrar aqui. Eu gostaria de orar pelos pedidos de oração, Orar pelos pedidos de oração, daqui a pouco vou orar pelo pão, pelo vinho, prepare o seu. Vou estar orando essa semana, então vou estar orando do modo geral, pelos pedidos de oração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada pedido de oração, a cada um que trouxe, Senhor, que escreveu no chat aí o pedido de oração, que o Senhor possa, se é cura, cura, se é paz, se é emprego, mas, Senhor, que o Senhor visite a cada pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero mandar um beijo muito grande para todas as criancinhas da comunidade. Eu estou morrendo de saudade das criancinhas, as criancinhas de Alcântara, as criancinhas que a gente fica vendo de Marambaia também. Um grande beijo, um coração para vocês, tá? E eu quero agora orar pelo pão e pelo vinho. Vou estar orando aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen.
Graças te damos, eterno Criador do Universo, por ter nos dado do fruto da vide. Agora o pão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotz lehem min eretz. Graças te damos, eterno Criador do Universo, por ter nos dado do fruto da terra o pão. Queridos, que vocês tenham um sábado maravilhoso na presença do Senhor. Um beijo para todos. Coração.